esse exemplo aqui em 3D. Essas são as cotas do desenho. Essa é a representação em 3D. As cotas do desenho tem aqui o comprimento de 260. Aqui a altura em relação à esfera, a altura do cilindro. Esse corpo aqui é cilíndrico, tem esse corpo aqui que é um prisma, né, da forma que está aqui. Então tem um corpo cônico nessa região e tem um corte representando a parte interna dessa parte prismática. Então a parte do prisma tem 120 de altura, comprimento 150, largura 120. Vamos trabalhar isso aí primeiro, rectângulo. Clico na área gráfica, seleciono aqui o D, Dimensions, 120, Enter, 150, Enter. Esse é o meu retângulo. Então vamos conferir como que ele está. Annotate, Dimensions. Então aqui ó, você tem a largura 120, ok? Tem um comprimento aqui. Tem aqui 150. Então essas cotas aqui eu não necessito dela, fiz só para conferência. Então esse meu retângulo. Agora, volto aqui meu desenho em 2D. Tem essa parte interna da peça aqui, ó, com um quadradinho aqui de 90 por 90. Se eu tenho 90, a diferença de 90 para 120 é 15 cada lado, ou seja, 30. Então, volto aqui, seleciono o offset de 15, fazer aqui dentro 15, ok? Daí, ó, essas referências aqui eu tenho para furação, ou seja, é 15 tanto na altura quanto na largura. Então, vou fazer furos aqui com raios de 8, então fazer círculos para depois se transformar em furos. Selecionei o círculo, cliquei, raio 8, então 8, Enter. Novamente vou fazendo esses furos aí com raio 8. Vou fazer aqui novamente, raio 8. Raio 8. Agora, vou explodir isso aqui. Explode. Porque a diferença do quadrado, vou mostrar para vocês, ó. Aqui ó, eu tenho 15 de altura, mas aqui eu tenho 15 mais 15, ou seja, a diferença de 90 para 150, sobra 30 cada lado. Se eu já tenho 15, vou fazer um offset de 15 dos dois lados aqui. Então, vou salvar, deixar o meu desenho salvo aqui na área de trabalho. Agora, eu vou fazer uma explosão aqui, eu vou explodir. Ficou só a linha. E essas duas linhas aqui, ó, que eu vou fazer o offset dela. Offset de 15 para dentro, 15 para dentro, ok? Agora você pega o trim, seleciona tudo isso aí e recorta o que está sobrando. E seleciona essas linhas e deleta. Seleciona aqui também e pode deletar. Agora tem raios aqui em torno da peça. Então você vem aqui, ó, raio 3. Então Fillet, um raio 3. Seleciona essa parte. Fez um raio. Seleciono de novo, Enter. Selecionei as duas linhas. Enter. Selecionei as duas linhas. E Enter novamente, selecionando a última aqui. A base está pronta. Então eu posso inclinar aqui. Cliquei. Deixa eu ver. Não está inclinando. Deixa eu salvar. Desktop. Salvei. Selecionar aqui um plano isométrico. Aí você tem essa representação, ó. Já está pronta. Vamos usar o Prespo para ver como que ele vai trabalhar. Se você aproxima aqui da região e você fazer o Prespo, ele faz. Só que ele acaba fazendo o seguinte, ó, ele leva toda a furação e leva essa parte interna que não é vazada até uma profundidade. Se você observar aqui, ó, aqui parece ser vazado, mas é o corte. Essa parte aqui que tem quadrado 90 por 90 dentro do prisma, ela tem uma profundidade de 80. Então, você não pode estar fazendo desta forma aqui. Tá? Então esse quadradinho aqui, ó, ele pode estar fora. Pode fazer de várias formas que você achar até melhor. Mas aqui, ó, eu vou selecionar ele e vou deixar os furos e ele fora, por exemplo. Tá? Se eu uso Move, clica aqui no furo, por exemplo.
o F8, o ortho, tem que estar ativado, para você não perder alinhamento. Tá? Você pode ir para fora da peça, digitar lá um valor de 150. Então você sabe que isso aqui está a 150 de distância. Quando você usar aqui, ó, o Prespo, que vai ser 120 de altura, você sabe que esta representação aqui está a 150 de distância. Então eu posso selecionar ela toda, novamente agora. Deixa eu virar aqui a representação do isométrico. Eu sei que toda essa configuração de linhas está a 150 de distância da outra. Então Move, clico aqui, por exemplo, movimento 150, foi aquilo que a gente havia digitado antes. Então ele fica posicionado novamente. Eu posso alterar aqui, por exemplo, o meu isométrico novamente. Ou alterar aqui com o Orbit. Que fica mais fácil para a gente trabalhar o desenho. Seleciono aqui Prespo, clico no furo. Furo, passante. Ok. Esse furo aqui, ó, vai ser sempre passante. Então, Orbit, selecionei Prespo. Prespo novamente. E por último, esse furo aqui. Então, se eu gerar um sólido, esses furos têm que estar vazados, passantes. Então, os 4. Agora, essa região aqui, ó, tem um quadrado. Esse quadrado é 90 por 90 e ele tem 80 de profundidade. Então, seleciono Prespo, clico nessa região, ó, isso aqui tem 80. Então, se você usar o Orbit, ele não é passante, tem 80 de profundidade. Agora, eu tenho que fazer alguns raios que o desenho solicita. Então, aqui, ó, eu tenho raios externos, né? Raios de 3. Então, eu tenho que fazer em torno aqui também, na parte externa, raios de 3. Então, vou aqui, ó, Solid, Fillet. Aqui embaixo, selecionar radius de 3. Aí você vem clicando, ó. Clica em toda a região e vai receber raios. E aí dá um Enter. Usa o Orbit novamente. Toda vez que você usa o Prespo, você vai perceber isso aqui, ó, que ficam linhas, ó. Certo? Essas linhas aqui você pode excluir. Ele fica como se fosse uma base daquilo que você acabou construindo. Então, acaba deletando essas linhas. Aqui dentro ela vai receber um chanfro. Esse chanfro tem 2 por 45. Então, chanfer, uma distância, né, de 2, Enter, 2, Enter. Os catetos são iguais, 2 por 45 graus. Enter. Então, essa linha que sobrou aqui, ó, eu acabo deletando ela. Agora, você girar aqui com o Orbit, você tem chanfros e tem raios na parte de cima aqui. E na parte de baixo também tem raios aqui, ó. Raio de 3. Deixa eu dar uma olhada aqui no desenho. Raio de 3. Então, raio de 3. Então, seleciona essa aresta, esta e esta. Raio aí de 3. Agora, você pode utilizar essa visualização lá, top. Ele está aqui. Vou fazer uma linha aqui de referência, ó, daqui até aqui. Vou inclinar esse plano no isométrico. A minha linha
foi construída na parte baixa. Então ele pegou o plano inicial. Eu vou apagar isso aqui, ó. E vou voltar no isométrico. Então você tem que ter uma linha aqui em cima, utilizando o que? O nosso Snap, nosso Dynamic UCS, perdão. Então esse Snap UCS aqui seria o Dynamic UCS, tem que estar representado nesta face. Então a linha tem que aparecer na face. Quando eu fiz utilizando aqui o top, a vista superior, então ele ficou lá na parte de baixo. Agora ele ficou correto. Então se eu deixo isso aqui isométrico, eu tenho um cilindro para construir aqui. E esse cilindro está representado no meu desenho como essa parte cilíndrica com diâmetro 80, comprimento 100. Então, trabalhando essa parte aqui. Agora vamos lá. Selecionei o desenho. Seleciono aqui, ó, box, um cilindro. Clico aqui no midpoint da linha, que seria o meio dela. Vai ficar no centro dessa representação. Então, aqui está certo. Diâmetro 80, tem um raio de 40. E uma altura de 100. Aqui eu tenho uma superfície cônica, que vai formar como se fosse um chanfro. E a superfície cônica aqui, ó, 40, e a base é a mesma do diâmetro de 80. Então base 80, altura 40. Seleciono aqui então um cone. Tem que procurar o centro. Clico no centro. Posso clicar direto na extremidade. Isso aqui tem 40 de altura agora. Aqui, ó, eu tenho então fazer uma esfera. Então clico aqui, abro. Minha esfera tem raio de 50, raio 50. Então isso aqui tem raio 50. Enter. Deixa eu utilizar aqui o Orbit, pra vocês verem a construção final. Essa linha aqui eu tiro ela e falta um raio aqui de 5. Seria esse raio de 5. Então você tem que selecionar aqui a função do Solid Onion, seria essa aqui, Solid Onion. Seleciono toda a peça e dou um Enter. Isso aqui ó, ficou um sólido só, tá vendo? Você clica em qualquer ponto, é um sólido só. Agora você tem que fazer o seguinte: vem aqui ó, em Solid, depois um Fillet Edge. Aqui você seleciona Chain, depois raio. Esse raio é 5, Enter. Quando você clicar aqui, ó, ele consegue fazer um raio entre uma superfície cilíndrica e uma superfície plana. Então tem que clicar nesse ponto e dar um Enter. Agora o raio está pronto. Vou usar aqui o Orbit. Esta é a nossa peça. Para que você represente isso aqui da forma que está no desenho, então seleciona aqui uma isométrica, por exemplo. Um frontal, vai ficar assim, ou um isométrico. Ficou. O desenho está pronto, e se você prefere deixar o desenho em várias viewports, da forma que está aqui representado, utilizou as cotas aqui, fez o desenho utilizando essas referências, e chegamos aqui no resultado do desenho em 3D. Se você quer utilizar várias viewports, então você volta aqui no AutoCAD e clica nesse botão aqui. Então, aqui é uma viewport única, né? Você clicar na parte de baixo tem múltiplas viewports. Então se eu clicar aqui nessa vista, eu posso dar um zoom nela se quiser, deixar ela mais próxima. Posso utilizar aqui o Orbit, seleciono o Orbit, posso girar ela sozinho, deixar ela aqui numa posição que eu queira. Selecionar aqui vistas, deixar ela no isométrico aqui. Posso selecionar aqui e selecionar uma vista diferente. Posso selecionar aqui uma vista traseira, uma vista esquerda. Ela só vai mudar porque a peça, nossa peça ela é simétrica, né? Um frontal. Agora eu posso alterar aqui um plano isométrico, né? E aqui ó, aparece mais uma vista. Então tem a peça aqui também, posso dar um zoom nela. Então dependendo da peça que você pegar, você coloca aqui várias viewports diferentes para você ver os detalhes dela de uma só vez. Pessoal, só por hoje então, né? Essa aula é uma aula bem tranquila, e continuem acessando o blog do professor Bruno Leite, acessando o canal no Facebook, curtam a minha página para que vocês recebam as atualizações dos vídeos que eu postar, não só de AutoCAD, mas também de outras disciplinas da engenharia e tecnologia. Um forte abraço e até a próxima.